Livro do profeta Ezequiel, uma das coisas que é bem legal que o Senhor trabalha na vida de cada um de nós, primeiramente, é mostrar a verdade em relação a cada um de nós, para depois, e aí sim, mostrar a sua verdade. É por isso que muitas coisas se sucedem na nossa vida. Hoje ainda nós estávamos no culto da manhã, estava compartilhando com os abençoados que vieram de outra localidade, como realmente a gente precisa de discernimento espiritual que não tem nada a ver com lógica ou razão natural. Porque realmente o Senhor espera de mim e de você que nós venhamos ter esse discernimento para assimilar situações. Porque quando nós assimilamos as situações, nós estamos não só vivenciando um momento oportuno, mas também sendo um vaso abençoado pelo Senhor para abençoar outros. E hoje a gente ainda falava que muitas vezes a gente não entende, e hoje muitas das coisas que eu mesmo já passei, eu entendo que estava ligado no propósito do Senhor, para que hoje a gente pudesse auxiliar tantos e tantos outros, que de repente vão passar a mesma situação. E o profeta Ezequiel, essa passagem de Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, que é uma passagem bem conhecida, creio que da maioria dos irmãos, é uma passagem que muitas vezes a gente olha assim com os olhos naturais e fica pensando, puxa, é um profeta, ele conhecia o Senhor, ele falava com o Senhor, e como é que ele não pôde acreditar em algo que Deus poderia fazer? Essa passagem diz assim no versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Então a gente vê Deus pegando um profeta, um vaso usado por ele, um canal de bênção para tantos e tantos outros, e leva ele, e a palavra diz que deixa ele no meio de um vale de ossos secos. E sempre quando a gente está numa situação, naturalmente, um ambiente adverso, uma das coisas que funciona muito é a mente natural. Ela começa a avaliar, ela começa a questionar. É por isso que quando nós cremos, nós não podemos avaliar as coisas. É que nem perdão. Perdão é uma escolha. Se você for avaliar a situação, não perdoa. Mas Deus deixou, naquele momento, Ezequiel sendo trabalhado no seu íntimo. Um momento até de uma certa exposição, que muitas vezes acontece comigo e com você. Que são momentos que a gente vai ter que lidar com algumas reações que se manifestam dentro de nós. De insegurança, de inquietação, até de uma certa ansiedade. E aí Deus chega e pergunta para ele se ele acreditava que tudo aquilo que ele estava vendo naturalmente, que ele estava vivenciando, que ele estava no meio, poderia mudar. E ele, com certeza, uma pessoa assim como eu e você, a gente sabe que a gente não pode mentir para Deus. E essa passagem ela é muito legal porque eu sempre me questionei muito. E Deus sempre me ministrou que a fé ela não é movida pela mente natural. Muitas vezes a gente ouve as próprias pessoas dizendo: eu tenho pouca fé, eu não acredito muito. Mas o que denota realmente se nós temos fé ou não, não é a mente natural. É a posição. É a decisão de obediência, independente do que eu estou pensando.
É por isso que o profeta Isaías também diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos de Deus são os nossos, porque os deles são muito mais elevados. Então a gente vai exercitando um agir, principalmente um reagir, independente da nossa mente natural. E isso é fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê, não vivencia. E ele chega para Deus e diz: Deus, tu sabes como eu gostaria de dizer que eu creio, como todos nós gostaríamos de ser uns vasos abençoados nas nossas ações e nas nossas reações todos os dias, mas muitas vezes não é isso que acontece. Ele está reconhecendo a sua limitação, ele está reconhecendo que ele não consegue, naquele momento, dar uma resposta que Deus esperava que ele desse. E é bem assim que Deus trabalha com todos nós. Ele mostra a verdade, a nossa verdade. Quem realmente a gente é, que momento nós estamos, o que está passando. É um momento, muitas vezes, que a gente não gosta de viver, que é um momento de exposição. Muitas vezes, quando a gente toma algumas atitudes errôneas, quando a gente tem algumas reações que a gente sabe que não deveria ter, quando a gente fala o que não deveria falar. Mas isso também faz parte do processo da qual Deus tem para liberar a vitória sobre a minha vida e sobre a tua. E quando a gente começa a assimilar isso, a gente já não consegue mais ficar focando no erro, nem nosso, nem dos outros. Que é o que Jesus sempre fez, nunca focou no erro de quem quer que seja, sempre no que ia produzir o erro. E aqui Deus simplesmente diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Eu não quero falar sobre o que tu está pensando, o que tu está sentindo, se tu acha, se tu não acha. Eu só estou dizendo para ti, não estou te acusando, eu simplesmente estou dizendo para ti: profetiza. Faz o que tu foi chamado para fazer. Gente, eu e você como corpo, como igreja, a minha vitória e a tua vem quando nós começarmos a tomar posição em prol daquilo que nós temos que fazer. Independente do que nós pensamos, sentimos ou temos vontade. Porque isso é um próprio negar. Muitas vezes eu tomar uma atitude contrária ao que eu acho, é um negar. E eu tenho que tomar essa posição, e essa posição é que vai determinar a vitória que Deus vai manifestar. E a gente vê tantos exemplos assim, né? A gente vê um pescador que já tinha pescado a noite toda, recebe uma direção do Senhor: tira essa rede de novo. Trabalhei a noite toda, mas eu vou bloquear essa mente natural e sobre a tua palavra vou lançar a rede. E a gente sabe o que se sucedeu. Não foi a questão simplesmente de pegar um monte de peixe, foi a transformação que teve na vida daquele homem. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um discípulo do Senhor, onde tudo aquilo que ele tinha como convicção, como meta, ficou para trás. Porque ele sabia que ele tinha o dono dos peixes. Ele sabia que ele ia buscar aquele que ia proporcionar tudo que ele necessitasse. É por isso que a palavra diz no Evangelho de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Então, sempre antes de nós conhecermos a verdade de Deus, Deus vai mostrar a nossa verdade. E muitas vezes a gente não vai gostar da verdade que Ele vai mostrar. Muitas vezes as pessoas estão desistindo, inclusive, de continuar vivendo, por não aceitarem uma verdade, que na verdade Deus está mostrando, e que aquela verdade que a gente pensa que é a verdade não tem nada a ver com a verdade de Deus. Então realmente é uma loucura, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Então Deus trabalha de uma forma ilógica. É por isso que muitos abençoados obedeciam e acabavam apanhando, faziam o que tinham que fazer e estavam sofrendo. Mas depois daquele sofrimento se manifestava o propósito. Por quê? Porque Deus não trabalha na lógica, trabalha no propósito.
É por isso que muitas vezes a gente vai sofrer, é que nem os abençoados dizem, eu não vou dizer que eu não estava sentindo, é óbvio, todos nós sentimos. Imagina Ezequiel naquele momento, daquela pergunta, como que ele estava? Constrangido, não podendo dizer aquilo que ele sabia que ele deveria estar, mas não estava naquele momento. Na mente natural dele, não estava. Mas ele manifesta a fé através do quê? Da obediência. Porque Deus diz para ele, profetiza. Mas eu vou profetizar, mas tu sabe que eu não estou crendo. Profetiza. Faz o que tu tem que fazer, toma posição. Porque lá no livro de 2 Crônicas 20, a questão é bem simples, diz assim, vinha uma nação inimiga muito mais poderosa, o povo se reúne morrendo de medo, clama a Deus, Deus chega e diz para eles, calma aí, fiquem calmos, porque essa peleja não é de vocês, é minha. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vai dar para vocês. Amanhã, vocês tomam uma posição e vão marchando contra eles, que vocês vão ver a vitória. Então, em todas as narrativas bíblicas, sempre há uma posição que nós, como igreja, temos que tomar. E essa posição denota a liberação da vitória do Senhor na minha vida ou não. E ao mesmo tempo, aquele povo estava com medo, ao mesmo tempo eles estavam ansiosos, estavam inquietos, e Deus disse, vão, marchem contra eles. A minha vontade era marchar para o outro lado. Ele disse, não, mas eu quero dizer para vocês, essa peleja não é de vocês, você não muda ninguém, você não consegue mudar nem você mesmo. Deus é que faz todas as coisas, nós tomamos posição, a peleja é do Senhor. Nós profetizamos, quem dá a vida é o Senhor. Nós determinamos a bênção, e a bênção vem através do Senhor. Então, isso é ser um instrumento do Senhor. Você quer transformação, quer mudança na tua vida? Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Mesmo que de repente você, naquele momento, não entenda, ou não acredite. É que nem vir no culto. Tem uns dias assim que tu chega na hora do culto, parece que nunca ficou tão cansado na vida. Ou nunca veio tanta gente para te visitar naquele dia ou te ligar. Aí a gente já fica pensando, eu acho que hoje eu vou ficar em casa. Daqui a pouco a gente vem e diz, ainda bem que eu venho, coisa boa. É bem bom ou não é? Por quê? Porque a gente tomou uma posição. Então a posição é o que denota a transformação. É por isso que o inimigo trabalha tanto para a gente não se posicionar. Ou seja, recuar na posição que a gente tomou. E eu estou sempre dizendo, e eu brinco muito com os irmãos, e eu falo para mim mesmo, já passamos tantas coisas, eu já vim até aqui, pois em nome de Jesus eu vou até o fim, e vocês também, amém? Por quê? Porque o Senhor iniciou essa boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Mas a gente precisa tomar posição. E Ezequiel naquele momento toma posição. Posição pelo que ele pensava, pelo que ele cria naquele momento? Pela mente, não. Ele tinha vontade disso? Também não. Mas esse homem era cheio de fé. Porque a fé não é medida pela mente, ela é medida pela posição de obediência. E ele toma essa posição. E ele começa a profetizar. E ele começa a profetizar e as situações externas, aqueles ossos começam a se mover. As coisas começam a acontecer. E nós ouvimos hoje que Deus tem um milagre hoje, amém? Os irmãos creem nesse milagre? Ai, Senhor, Tu sabes. Amém. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos profetizar, nós vamos tomar posição. É necessário tomar posição. A posição vai fazer a diferença na minha vida e na tua. E lembre-se, e o Senhor disse, esses ossos são quem? Toda a casa de Israel. Através da tua vida, através da tua boca, eu vou transformar a vida de tantos e tantos outros. Através da tua vida, através da tua boca. A primeira coisa que vai acontecer é na tua casa. Porque o Senhor diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Profetiza. O que você tem falado? Hoje o culto da manhã, a irmã ainda compartilhava. O que sai dos nossos lábios? A palavra, irmãos, do Senhor tem poder.
E é esse poder que Deus quer manifestar na minha vida, na tua vida, através da minha vida, através da tua. Que em nome de Jesus nós possamos profetizar. E depois ir desfrutando, atentos, esperando a segunda determinação do Senhor, porque depois os ossos se ligaram tudo, as situações começaram a acontecer, mas ainda não tinha vida. E aí Deus volta e diz para ele: profetiza a vida agora. Vai de novo. E eu fico numa alegria, eu fico imaginando as coisas tudo acontecendo. Depois, a segunda vez, quando Deus mandou ele profetizar, ele já estava voando. Amém? Creio que a fala dele já estava mais forte. Pois é assim que o Senhor vai fazer na minha vida e na tua. Cada vez mais nós vamos ficando mais fortes. Cada vez que a gente vai tendo a experiência com o Senhor, a gente vai desfrutando realmente da esperança. Lembre-se que em Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que vai produzir a esperança, que é a fé. Que Deus traga muita experiência para todos os irmãos. Mas para a gente ter experiência, tem que ter atitude. Para você viver o sobrenatural ou acima do natural, tem que ter posição. E lembre-se que a posição é contrária muitas vezes do que eu penso, o que eu tenho vontade e o que eu manifesto através das minhas emoções. E a posição, irmãos, muda e muda tudo. Amém?